Então, hoje nós vamos tratar do assunto grandezas físicas, Sistema Internacional de Unidades. É um assunto básico, preliminar, para tudo que a gente vai desenvolver aí ao longo desse semestre, tá? Esse primeiro slide que vai estar à disposição, como todos os outros, para vocês, contém aqui o link para o canal no YouTube, também na sala, na nossa equipe Teams, tem lá o link para esses vídeos, tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, tem gente entrando. Beleza. Bom, uma pergunta que eu sempre gosto de deixar claro para vocês é por que que é necessário, por que que é tão relevante que num curso de tecnologia, ensino superior, né, formação do tecnólogo, seja necessário estudar física, química e essas disciplinas básicas. Por que isso? Os motivos estão aqui. Em primeiro lugar, é necessário que vocês consigam entender os processos da natureza, que vocês entendam como os processos ocorrem e os porquês. Para que isso? Para que vocês tenham embasamento, né? Para que vocês tenham base científica, não só para entender as tecnologias atuais, mas também para propor novas tecnologias, que é isso que se espera de um tecnólogo, né? Tecnólogo não é técnico. O técnico, ele tem uma formação específica e ele trabalha dentro de uma técnica, de um estado da arte, como a gente costuma dizer, e não se espera dele propostas inovadoras. E o que é inovação, que eu acho que muita gente tem dúvida? Ciência, tecnologia e inovação são algumas palavras, né, que estão aí na mídia e muitas vezes elas são mal usadas, infelizmente, e eu acho que é bem confuso para as pessoas a distinção entre essas três coisas, tá? De uma maneira, assim, bem breve, né? Ciência é quando eu estudo o comportamento da natureza, como a natureza é. Pode ser ciência básica, pode ser ciência aplicada. Por exemplo, os caras que primeiro mapearam o vírus que causa aí a Covid-19, né, e que identificaram o comportamento deles, são caras que trabalham na área científica, né? No caso da física, né, quem trabalha na área científica é quem investiga o comportamento dos metais, faz ciência aplicada quem estuda como algumas combinações de metais e de outros elementos pode levar a novos materiais. Quando eu uso essa base científica para desenvolver novas tecnologias, né, aí eu estou saindo desse ramo e vindo para cá. Por exemplo, eu conheço os metais e sei que alguns são condutores. Eu posso, com isso, formar circuitos. Estou fazendo tecnologia, né? Eu posso verificar que alguns materiais, quando dopados, dopado significa quando eu pego um material e insiro alguns átomos, algumas moléculas de outros materiais, e isso é a base do nosso transistor. Isso é tecnologia, né? Mas para fazer essa tecnologia, eu preciso de ciência. E o que é inovação? Quando eu proponho uma nova tecnologia e ela tem mercado, ou seja, alguma coisa novo e que tem um público consumidor para ele, eu estou indo para inovação. Tá? Essa inovação pode ser de processo, de produto, pode ser de serviço, enfim, não é só inovação de base tecnológica. Tá? Então, esse é o grande motivo pelo qual vocês precisam ter uma formação básica sólida em física, química e, obviamente, matemática. Tá? Na física, que é o que nos interessa aqui, em particular mecânica, nós trabalhamos com grandezas
quantitativas. As grandezas, no geral, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. As qualitativas são aquelas como, por exemplo, gênero, que cor você prefere, seu signo, enfim, todas essas características aí são qualitativas, né? Cor de um objeto. As quantitativas são aquelas que podem ser expressas em números e que faz sentido fazer cálculo com esses números. Por que eu enfatizo a diferença? Por exemplo, um CEP, né, o Código de Endereçamento Postal, o número do RG das pessoas, é uma grandeza que é expressa em número, mas que não faz sentido calcular a média e desvio padrão dela. Então, não é uma grandeza quantitativa. Na verdade, tecnicamente, é uma qualitativa ordinal. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Quem não quiser usar o microfone e preferir teclar, o chat está aberto também. Tá? Tranquilo, professor. Joia. Quando a gente vai trabalhar com as grandezas físicas quantitativas, é importante que nós tenhamos padrões, né? E esses padrões, eles devem ser internacionais, porque você vai operar, por exemplo, com um equipamento que ele foi feito em outro país, ou você vai enviar um equipamento para outro país, e os manuais, eles vêm com as grandezas, com as especificações dos materiais e do uso, dos equipamentos e do uso, expressos em unidades de medida. Essa unidade de medida, ela não pode ser uma para cada país, a gente precisa trabalhar com unidades padronizadas. No Brasil, nós adotamos o Sistema Internacional de Unidades, aqui tem um link para um artigo sobre ele, tá? Isso significa que a gente não trabalha, pelo menos oficialmente, com o sistema britânico de unidades, tá? Por isso, nós usamos como grandezas fundamentais segundo para tempo, quilograma para massa, mol para quantidade de matéria, CD, candela para intensidade luminosa, Kelvin para temperatura, ampere para corrente elétrica e metro para comprimento, né? Medida de comprimento. Observem que metro, segundo, quilograma e grama, mol e candela, todas são designadas com símbolos com letras minúsculas, porque são nomes que não provêm de homenagem a alguém. Então, padrão é minúsculo. Se vocês verem em algum lugar K maiúsculo, tanto para quilograma quanto para quilômetro, isso está errado e vocês podem até ter problemas na carreira técnica de vocês, porque o K maiúsculo é da temperatura, né, da unidade de temperatura Kelvin, assim como o A maiúsculo é do ampere. Ampere e Kelvin são nomes pessoais, por isso elas têm letras maiúsculas. Cuidado com essa confusão. No sistema internacional, as unidades são divididas em fundamentais e derivadas. As fundamentais são aquelas que têm uma definição baseada em algum fenômeno físico. As derivadas são aquelas que são definidas a partir como combinações das grandezas fundamentais, tá? Então, grandezas fundamentais e derivadas. Quem são essas grandezas? Eu já vou falar da lista, mas antes disso, eu vou só mostrar aqui para vocês, comentar, né, antes, desculpe, que nós temos uma evolução dessas grandezas, das definições dessas grandezas. Por quê? Na medida em que o tempo foi passando,
o sistema... Só um minutinho. Quando essas grandezas foram criadas, né, quando esses padrões foram criados, eles eram ligados a objetos físicos. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Né? No Instituto Nacional do Metro, na França, existe até hoje uma barra que é o metro padrão. Uma barra de irídio que fica a uma certa temperatura. Tá? Como é que funcionava nessa época? Todos os países que adotam o metro como padrão, eles tinham uma réplica desse metro que eles levavam aí para os seus países, né? Para o seu território, e a partir desse padrão secundário, que virava primário para o país, eles iam criando outros padrões para serem usados pelo pessoal da metrologia, e isso era muito complicado, porque o metro padrão era um objeto físico que podia ser destruído. Assim como a libra padrão britânica foi destruída, o quilograma padrão, que também existe até hoje, mas é uma peça de museu, assim como o metro, né, é uma barra aí de metal. Aqui nós tínhamos a complicadíssima balança de Cavendish, com duas bolotas de ouro, com um pêndulo de torção que era usado para estabelecer o padrão de carga elétrica, que era o Coulomb. Dada a dificuldade aliás, a dificuldade não, a possibilidade de poder perder esses padrões, a ideia do Instituto Internacional do Metro foi criar definições para essas grandezas que não dependessem de um objeto, mas sim de um fenômeno. Por não? Quem quer falar alguma coisa? Passaram então a trabalhar numa evolução. Quem quiser ler a história, por exemplo, da evolução do metro, o metro já teve várias definições diferentes. O que eu estou colocando aqui para vocês são as grandezas fundamentais hoje e a moderna definição delas. Por exemplo, o que é o metro? Metro é a unidade padrão fundamental de comprimento, símbolo M minúsculo. O que é o metro? Eu preciso de um equipamento que me permita medir o espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de 1 sobre 299.792.458 segundos. Tá? Então, é um equipamento aí que tem a capacidade de medir a distância percorrida pela luz nessa fração de tempo. Isso é um metro. Qualquer país pode usar o projeto e a tecnologia disponibilizada pelo Instituto Internacional do Metro para produzir um equipamento desse tipo e, a partir dele, ir criando os seus padrões. Isso garante, por exemplo, que o metro que nós usamos no Brasil e os seus múltiplos, centímetros, decímetros, seja o mesmo em qualquer outro país do mundo que adota o metro. Tempo, medida padrão segundo, unidade padrão segundo, S minúsculo, ele é medido a partir de um átomo de césio e equivale aí a este número de transições hiperfinas da camada laranja do césio. A massa, hoje, ela não é mais um quilograma padrão, né? Ela está baseada na chamada constante de Planck, que tem esse valor, e o mesmo equipamento que é usado para estabelecer a constante de Planck é usado para estabelecer a massa. Ele está baseado, na verdade, no carbono 12, né? Corrente elétrica tomou o lugar do Coulomb, que era a medida padrão fundamental para carga elétrica. Por quê? Medir carga elétrica é muito complexo. Passou-se a adotar a corrente elétrica e o ampere como unidade padrão. Como é que ele é medido? Existe um circuito específico, um equipamento que mede aí a passagem deste número de cargas elétricas
produzindo uma força entre dois fios paralelos pelo efeito de indução magnética. Temperatura, Kelvin, está associado também à constante de Boltzmann e ao ponto triplo da água. O mol está definido como este número de partículas, baseado em uma porção de carbono também. E por último, a intensidade luminosa medida em candela, CD, que está associada à intensidade de luz monocromática desta frequência. Tá? Vocês podem questionar, mas as lâmpadas não vêm escrito em candela. Não, não vem. Normalmente as lâmpadas, elas comercialmente são vendidas pela potência delas. A potência, não necessariamente a maior potência vai determinar aqui a maior luminosidade, a maior candela. Por exemplo, uma lâmpada econômica, ela tem uma potência muito menor e gera uma intensidade luminosa maior que uma lâmpada de filamento de tungstênio, antiga lâmpada, né, de filamento, com uma potência muito maior. Uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, ilumina muito menos que uma lâmpada de 10 watts no padrão LED. Então, comercialmente, as lâmpadas acabam sendo vendidas não por candela, até pela dificuldade que é de medir candela, dificuldade de medir e dificuldade de inspecionar da parte aí dos órgãos de fiscalização de padrão, tá? Gente, tudo bem? Todas essas unidades podem ser associadas com prefixos. Por exemplo, o metro é a medida padrão, mas a gente mede distância em estrada em quilômetro, em quilômetro. O que significa esse quilo? O quilo significa K minúsculo, multiplicar por 1000, 10 a terceira. O mega e o giga e até o tera, que são bastante usados aí na TI, eles são respectivamente 10 a sexta, 10 a 9, 10 a 12. Então, se você conseguir comprar um disco rígido, né, um servidor que tenha 1 terabyte, ele tem 10 elevado a 12 bytes. Ou 1 gigabyte, 10 elevado a nona. 1 mega, 1 milhão de bytes. Tá? Existem aí tanto os prefixos que aumentam quanto aqueles que diminuem. Né? Então, 10 a 0 está aqui, é o neutro. Né? Existe o deca, o hecto. O hecto é muito usado, por exemplo, na Europa. No Brasil, a gente não tem hábito de hecto. O pessoal prefere colocar no supermercado o preço de 100 gramas. Poderia colocar, na verdade, o preço, por exemplo, do presunto, da mortadela e do queijo na unidade hectograma. Não sei por que não se faz isso. Que um hectograma corresponde a 100 gramas. Tá? E existem os prefixos de redução. O deci, decímetro, 10 a menos 1. O centi, 10 a menos 2. Né? 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Né? Mili, o nano, até o nano faz parte aí do nosso cotidiano. Né? O micro, 10 a menos 6. E o nano, 10 a menos 9. Lembrando que 10 a menos 6 é 1 dividido por 1 milhão. E 10 a menos 9 é 1000 vezes isso. Ou seja, é uma coisa bem pequenininha. Então, quando você fala em nanotecnologia, pensem que a gente está falando em alguma coisa que tem as partículas da ordem de 10 elevado a menos 9 metros. Né? Também a gente pode chegar até o limite extremo, que é o iocto, que é 10 a menos 24. Na outra ponta, o iota, que é o 10 elevado a 24. Muitos deles não fazem parte do nosso dia a dia, mas depende muito da área onde você for trabalhar. Né? Dúvidas? Como é que eu faço conversões de unidades? Vamos fazer uma primeira que a gente já até brincou um pouquinho com ela na aula passada. Ó, eu tenho aqui
A unidade muito comum para velocidade de automóveis, ou até mesmo de bicicletas, quilômetros por hora. E eu posso fazer uma conexão entre quilômetro por hora e metro por segundo. Como eu faço isso? 1 quilômetro, 1000 metros. Né? Então aqui o km. 1 hora tem 60 minutos, que por sua vez tem 60 segundos. Então está aqui a hora. Ou seja, eu tenho 1000 dividido por 3.600. Eu posso simplificar esse cara com esse cara. O que sobrou? Que 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, ó, quilômetro por hora, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou em inverso, metro por segundo igual a 3,6 quilômetro por hora. Então, como é que eu faço essa conversão? 20 metros por segundo. Onde está o metro? Eu vou substituir por 3,6 km por hora. Isso aqui é 1 metro por segundo. 20 vezes 3,6, 72 km por hora. O contrário, 80 km por hora. Quem é 1 km por hora? É 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Fazendo o cálculo, isso dá aproximadamente 22,2 metros por segundo. E 90 metros por segundo. De novo, 1 metro por segundo, 3,6 km por hora, fazendo o produto 324 km por hora. Tá? Então, conversão de quilômetro por hora para metro por segundo está aí para vocês. Quando a gente trabalha com área e volume, não é incomum que vocês se confundam um pouco com isso. Então, vamos tentar tirar essa confusão. Ó. 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é uma área de 1 metro por 1 metro. Isso aqui deveria ser um quadrado. Eu não consigo fazer um quadrado perfeito. Então, é metro vezes metro. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro quadrado é igual a 1 metro 100 centímetros, vezes 1 metro, 100 centímetros. Isso dá, então, 10.000 centímetros quadrados. É a conversão aí entre metro quadrado e centímetro quadrado. E o metro cúbico? O metro cúbico é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tá? Então, estaria aqui 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Ou seja, é metro vezes metro vezes metro. 1 metro, 100 centímetros. O outro metro, 100 centímetros. O outro, 100 centímetros. Bases iguais num produto mantém as bases e soma os expoentes. Temos então que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Isso quer dizer que aqui dentro desse metro quadrado eu posso colocar 10.000 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Do mesmo jeito, aqui dentro deste cubo, eu posso colocar 1 milhão de cubos de 1 centímetro de lado, né, de 1 centímetro quadrado, tá? Eu falei que existem dois grandes sistemas de unidades no mundo. O sistema internacional de unidades, que grande parte dos países do mundo integram, e também o sistema britânico de unidades. Então, temos aqui sistema internacional e sistema britânico de unidades. O sistema britânico é aquele que usa pé, libra, polegada, né? E ele tem uma característica muito diferente de base do sistema internacional. O sistema internacional, ele é essencialmente decimal, com apenas uma exceção. O sistema britânico, por sua vez, ele é sexagesimal.
A única unidade que nós temos no nosso sistema internacional, que inclusive é a mesma do britânico, que é sexagesimal, é a hora. Reparem só, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Né? A gente está sempre com os múltiplos de 10. Na hora, para a medida de tempo, a unidade varia de 60 em 60. E isso dá belas confusões em aplicações. Vamos ver por quê? Primeira coisa, vamos entender um pouco por que os britânicos gostam tanto dos quartos, né? Meia hora, 0,5 hora ou 1/2 de hora, né? Que corresponde a 30 minutos. 3/4 de hora, que é 0,75 hora, é igual a 45 minutos. Então, como o futebol é de origem britânica, são 2 tempos de 3/4 de hora, somando, então, 6/4 ou 1,5 hora, porque os britânicos trabalham muito com esses 3/4, 1/4 de hora, que é 0,25 hora em termos decimais, corresponde a 15 minutos. E 1/3 de hora corresponde a 20 minutos. Nós usamos muito essas 4 coisas aqui para intervalos temporais e nem sabemos muito por quê. Porque isso vem do britânico. E o britânico usa isso também para polegada, 3/4, 1/8. Toda a sistemática de cálculo britânico, inclusive a financeira, é baseado no 6. Até por isso, só os britânicos conseguem fazer conta direito com as libras esterlinas, porque elas são sexagesimais também. Como é que isso gera confusão? Vamos ver um exemplo de confusão gerada por essa questão. Você tem que aumentar o intervalo de setup em 10%. Isso significa que você vai transformar o novo intervalo de setup, ele tem que ser igual a 1,1 do antigo. Legal. Aí você pega muita gente boa que diz, bom, o setup atual é de 1 hora. Como eu tenho que acrescentar 10%, eu vou colocar 1 hora e 10 minutos. Você acabou de cometer um erro grosseiro. Porque 10% de 1 hora é 6 minutos. Então, o seu novo tempo de setup vai passar para 66 minutos. Né? Outro exemplo. Você tem um intervalo de 2 horas. Né? E aí alguém diz para você o seguinte, você precisa reduzir esse intervalo em 25%. O novo intervalo vai ser 1,5 hora. Porque 25% de 2 horas não é 25 minutos, é 30 minutos. Tá? Então, muito cuidado quando tiver a mescla de porcentagem e tempo, e vice-versa, porque isso aqui é decimal e os múltiplos de tempo não são decimais. Tá? E tem muita gente boa por aí no mercado comendo bola com isso. Tá? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo, professor. Oi? Tranquilo? Tá. Tranquilo. Eu vou abrir para vocês agora um exercício para vocês fazerem sobre isso. Deixa eu ir lá na nossa área, na equipe do Teams, para conseguir abrir esse exercício para vocês. Também é um exercício que está na mesma base que o outro, com respostas automáticas. Eu acho que vocês podem fazer, acho que dá tempo de fazer hoje e corrigir, mas
Vamos ver aí como é que fica o tempo de vocês, né? Primeiro exercício, velocidade de 60 km por hora. A pergunta é quanto que ela corresponde em metros por segundo, tá? Nós vimos que 1 km por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo, ou, que equivale, né, mesma coisa, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Tá? Então, para resolver isso, 60 km por hora, bastava substituir aí o quilômetro por hora por 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, 60 dividido por 3,6 é aproximadamente 16,7 metros por segundo. Pelo que eu vi, todos que enviaram acertaram essa primeira. Deixa eu conferir aqui. Só uma pessoa caiu no 216 metros por segundo. Se quiser se identificar, se quiser falar sobre a dúvida, fica à vontade. Quem foi? O segundo era o oposto, né? A gente tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí bastava substituir o metro por segundo pelo 3,6 quilômetros por hora. E isso dá 72 quilômetros por hora. Temos já 26 respostas. 26 acertaram, nenhuma dúvida. Ai, que belezinha, maravilha. A terceira também, todo mundo acertou. Ótimo, essa turma tá fera. Então, a terceira, um dia corresponde a 24 horas e, por sua vez, uma hora corresponde a 60 minutos, que, por sua vez, corresponde a 60 segundos, e isso dá 86.400 segundos. Aproveita aí para fazer um comentário. Um dia não tem de fato 24 horas, ele tem um pouco menos. Esse valor foi fixado, e por conta disso, nós temos aí uns fatores de correção para manter sol a pino ao meio-dia, e esse fator de correção se traduz em um dia a mais a cada 4 anos, pelo menos por enquanto. Esse é o motivo da gente ter um ano bissexto, né? 24 horas não é exatamente a duração de um dia, os dias não são exatamente todos iguais, tem uma diferença pequena entre um dia e o outro, né? O tempo de rotação da Terra, e isso faz com que a gente precise fazer ajustes no calendário para ter essa coisa tão certinha, né? 90 metros quadrados. Lembrando que metro quadrado é metro vezes metro, e a conversão para centímetro significa 100 centímetros vezes 100 centímetros, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Então, 90 metros quadrados é 90 vezes 10 à quarta centímetros quadrados, que poderia ser expresso como 9 vezes 10 à quinta centímetros quadrados, ou ainda, como estava ali, 9 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 900.000 centímetros quadrados, né? Ou seja, num espaço, num apartamento de 90 metros quadrados, você poderia colocar 900.000 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Se um piso da casa fosse feito em pequenas peças de 1 centímetro de lado, o pedreiro ia ter um trabalho infernal de colocar aproximadamente 900.000 peças, né? O número 5, 4 centímetros cúbicos, conversão para milímetro.
1 centímetro, só olhar na régua, 10 milímetros. 1 centímetro cúbico é igual a 10 milímetros vezes 10 milímetros vezes 10 milímetros, ou seja, é igual a 1.000, 10 a terceira, milímetros cúbicos. Então, 4 centímetros cúbicos é 4 vezes 10, vezes 1.000, desculpa, milímetros cúbicos, ou ainda 4.000 milímetros cúbicos. A questão 4, muita gente errou. Nós tivemos aí 17 acertos e 9 erros aqui. E a questão 5, tivemos apenas 3 erros. Tá? 23 pessoas acertaram. Pessoal que errou, quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida?